Esse Neemias capítulo 6, todos acharam? Sim ou não? Teve uns não aí. Diz assim a palavra do Senhor. Se você puder colocar sobre os seus pés, irmãos, é um padrão que a gente sempre faz, né? Para nós lermos e reverenciando a palavra de Deus. Não é pregador, preleitor, é a palavra mesmo. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brechas alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: venha e congreguemos-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma obra de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Pode se assentar se você se alegra da glória, se você está feliz, diz aleluia, mas reaja, faça alguma coisa, porque nós estamos numa quinta-feira, irmãos, profética. É uma quinta-feira profética e o Senhor é bom, e com certeza é em cultos assim, que Deus ele libera algo tão específico sobre a nossa vida, sobre alguma direção que nós precisamos seguir, amém? Então, a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 do livro de Neemias, que certo dia, estando Neemias na cidade de Susa, na fortaleza do rei Artaxerxes, Neemias vai receber uma visita inesperada. E eu acredito, irmãos, que você também, hora ou outra, já recebeu visitas inesperadas. Às vezes, essas visitas, elas chegam apenas para tomar um café com a gente, bater um papo, falar sobre algumas bênçãos, contar algum assunto, falar sobre algum conselho, ou até mesmo para ver você. Mas, às vezes também, recebemos visita que traz notícias que não são notícias que nós estávamos esperando. Recebemos às vezes visitas que traz notícias que nós não queríamos receber. E nós estamos diante de um texto ao qual Neemias, ele estava bem, ele estava vivendo a sua vida, ele estava tocando a sua vida em uma posição de honra. Ele era copeiro do rei, ele experimentava das iguarias que o rei comia, ele servia o rei, mas ele experimentava primeiro todos os pratos que eram feitos para o rei. Neemias experimentava o vinho que o rei tomava, Neemias experimentava primeiro, antes dele dar o vinho para o rei. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia ele vai receber uma visita. Diz a Bíblia que Anani, irmão de Neemias, junto com mais alguns moradores de Judá, eles vão chegar na casa de Neemias, e Neemias vai receber o seu irmão, junto com alguns amigos e moradores de Judá. E a primeira pergunta que ele faz para aquelas pessoas que estavam visitando ele, a primeira pergunta que Neemias vai fazer é: como estão os judeus que escaparam? E o que ressoou do cativeiro acerca de Jerusalém? E quando ele faz essa pergunta, ele vai ter uma resposta que ele não queria. Quando ele faz essa pergunta, a resposta que ele vai ter não vai agradar. Se Neemias estava feliz naquele dia por receber o seu irmão e os amigos do seu irmão, moradores de Judá, se ele estava feliz naquele dia, quando ele recebe essa resposta é essa de uma pergunta que ele havia feito, quando ele recebeu essa
ele vai ouvir essa notícia e não vai se esconder. Quando ele ouve essa notícia, diz a Bíblia que ele vai se entristecer. E o homem que estava de pé, a Bíblia diz que quando ele ouve essa notícia, ele vai sentar e vai começar a chorar. Eu não sei se ele vai começar a chorar perto dos visitantes. Eu não sei se ele vai esperar o visitante ir embora. Eu não sei se ele vai ir para o seu quarto de funcionário, de empregado do rei, de copeiro do rei. Mas a Bíblia vai dizer que assim que ele tem acesso a essa resposta, assim que dão essa resposta para ele vai começar a chorar, ele vai se assentar, e vai começar a chorar, e vai se lamentar. E diz a Bíblia que não é um choro passageiro, não foi um choro de um dia, não foi um choro de alguns minutos. A Bíblia vai dizer que Neemias vai começar a chorar, e ele vai se prantear por alguns dias, ele vai chorar, ele vai chorar. A Bíblia diz que primeiro ele chora, mas ele vai entender o princípio necessário para com Deus. Ele vai entender que só choro não vai resolver a nossa situação, que só o choro não vai trazer a solução, que só o choro não vai resolver os nossos problemas. Ele então entende que ele chorar, ele vai chorar, porque percebe o sentimento que ele estava passando, percebe da dor que ele estava vivendo. Oh meu Deus do céu, percebe da notícia ruim que ele havia recebido, e ele não chora, mas que imediatamente ele vai começar a jejuar, ele vai começar a orar, ele agora vai fazer uma junção, ele vai entender que só o choro não vai trazer a resposta, só o choro não vai restaurar os muros, só o choro não vai fazer o coração do rei se condoer. Ele, aleluia, ele vai então orar e vai jejuar. E diz a Bíblia, lá no capítulo 1, é só você seguir, você vai ver. Diz a Bíblia que ele vai chorar, mas vai orar, vai jejuar e vai se colocar diante do Deus que fez os céus e a terra. E se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito. Eu vou pegar mais um pouco. É um coração contrito. Talvez eu e você já choramos tantas vezes, achando que só o nosso choro vai mexer com o sentimento de Deus. Talvez nós agimos dessa forma, mas hoje Deus colocou uma palavra no meu coração para nós. Se chorar, ora também. Se chorar, procure quebrantar o coração diante dele, porque se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração contrito. A Bíblia diz que Deus resiste a algumas coisas. Tem uma coisa que ele diz que resiste, mas resiste mesmo, a soberba. Mas tem uma coisa que a Bíblia diz que ele não consegue resistir, é o coração de um homem que chora. Aleluia, aleluia, suia. É o coração de uma mulher que chora. É o coração de um homem contrito. É o coração de uma mulher contrito. É o coração chorando e clamando. Não é só um coração chorando pela dor da informação ou do momento que está vivendo. E diz a Bíblia que ele vai clamar ao Senhor. Aleluia! Ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele se coloca diante do Senhor. Ele vai dizer assim: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Ele vai começar a orar, ele vai começar a dialogar com Deus, ele vai começar a falar com Deus. E eu imagino que de pronto Deus vai olhar e vai dizer: gostei, Neemias, gostei porque você se posicionou, você começou bem. Aleluia, essa peleja, Neemias, não tereis que pelejar, porque você soube como passar o momento da dor. Você poderia, Neemias,
ouvindo. Ele sabe quem que ele serve. Percebe, irmãos? Notícia ruim vai chegar na nossa vida, infelizmente. Mas nós precisamos ter uma postura de alguém que confia em Deus. E não é de alguém que confia em Deus só quando as coisas estão bem, mas é alguém que confia em Deus também quando as coisas vão mal. Diz a Bíblia que Neemias, então, ele vai se posicionar, e certo dia ele vai continuar com os seus afazeres. Ele não vai pedir atestado, como você às vezes fazemos. Não, ele vai continuar com os seus afazeres. Ele chora perante alguns dias, mas ele continua servindo o rei. Ele continua servindo ao rei. Mas certo dia, Neemias vai servir ao rei. E por um tempo ele até conseguiu responder a tristeza. Por um tempo Neemias conseguiu responder a tristeza. Porque se nós percebermos no texto aqui, nós vamos ver. Porque ele não parou a função que ele tinha no palácio real. Ele vai continuar servindo ao rei. Ele vai continuar fazendo os seus afazeres. Ele vai esconder. Ele vai esconder a dor. Ele vai esconder o sofrimento. E você vai entender daqui a pouco. Antes que alguém pergunte, mas como assim? A Bíblia vai dizer que ele vai continuar servindo ao rei. E certo dia, Neemias, ele vai, meu irmão, chegar diante do rei. E quando ele chega diante do rei, ele vai expressar tristeza. Ele vai expressar tristeza. E o rei vai olhar para ele e vai dizer: Neemias, por que o teu coração está triste? Por que o teu rosto está triste? Por que você está triste, Neemias? Isso, Neemias, não é tristeza. Não, você não está doente. Isso é tristeza do coração. Você está com o coração triste. E você vai entender algo aqui, meu irmão. Ele esconde a tristeza por um tempo, mas possivelmente 5 meses depois, ele vai servir filho do rei e ele não vai conseguir mais esconder a tristeza. Eu vou te mostrar que são mais ou menos 5 a 6 meses. Ele vai ir diante do rei e o rei vai perceber. E talvez você esteja fazendo uma pergunta: como que são 5 meses se a Bíblia não diz? A Bíblia diz lá no primeiro capítulo de Neemias, no capítulo 1, que no mês de Quisleu, é o terceiro mês do ano civil, é o 9º mês do calendário judaico, que corresponde a novembro e dezembro. O mês de Nissan, que é o mês que Neemias vai até o rei, é o 7º mês do calendário civil, sendo o primeiro mês com 30 dias do calendário judaico religioso, que corresponde a março e abril. Então você percebe que quando Neemias recebe aquela notícia, é no mês de novembro e dezembro. Neemias vai orar, vai se posicionar, vai clamar ao Senhor, e os dias vão passando, e ele vai servindo ao Senhor. Mas quando chega no mês de Nissan, que é o mês de março e abril, Neemias não vai conseguir mais esconder a tristeza. A tristeza já estava corroendo ele. E quando ele chega diante do rei, o rei vai então perceber, vai perguntar para ele: por que você está triste? Você não está doente? Isso, Neemias, eu sei o que é. Isso é tristeza de alma. Isso é tristeza da alma, é tristeza do coração. E diz a Bíblia que quando ele chega, o rei vai perceber e vai fazer essa pergunta para ele. E a Bíblia diz que o rei então vai perguntar e ele vai dizer: rei, como que eu não poderia estar triste? Como que eu não poderia estar com o rosto abatido, rei? Se onde os meus pais foram sepultados, na cidade que os meus pais estão, está tudo destruído. Eu estou bem aqui, rei, no teu palácio. Eu tenho um quanto melhor, eu me visto bem, eu me alimento bem, mas os meus irmãos, os meus parentes, eles estão em desolação. A terra lá, a cidade está destruída. Não tem como eu me alegrar se os meus irmãos estão tristes. Não tem como eu fazer festa se os meus irmãos estão em tempo de cativeiro. Não dá, rei. E o rei vai olhar para ele e vai dizer: o que você me pede agora, homem? Ah,
Aleluia. O que você está precisando então, Neemias? Eu creio que o Senhor Deus já tinha tratado no coração do rei, porque quem ora não enrola, quem ora não perde a hora. Neemias já tinha orado. Eu acredito que Deus já tinha tratado no coração do rei, tinha falado: rei, o meu servo ele vai vir até você e você vai ajudar ele. Quando ele vier até você, você vai ajudar ele. Eu vou